tão precioso para você nesses próximos minutos. Nós estamos falando sobre esse despertamento, esse despertar para a abundância de Deus. E hoje eu vou falar com você sobre oportunidades. Como às vezes Deus gera uma oportunidade, como Deus coloca uma oportunidade no nosso caminho para mudar a nossa vida. Às vezes uma pequena porta é uma porta gigantesca para a mudança e transformação da sua vida. Lá em João 10:10 diz assim: o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. E a Bíblia diz assim, Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, ao contrário do ladrão que vem para gerar destruição, né? O Senhor Jesus disse que ele vem por outras razões, por outros motivos, né? Ele vem para que eu e você tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então Jesus não vem para tirar nada de nós. O Senhor não entrou na sua vida para tirar nada de você. O Senhor não chegou na sua vida, no seu caminho, para usurpar ou para tirar alguma coisa. Não, esse é o ladrão tira. A palavra de Deus diz que ele veio para que eu e você tenhamos uma vida abundante, para que você tenha uma vida significativa, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida plena. Então nós temos que pensar nisso. Eu tenho falado aqui, eu acho que em todas as reuniões, todos os cultos eu falei, que às vezes nós adquirimos ao longo da nossa vida uma crença um tanto quanto limitante. A gente é acostumado a impor um determinado limite para a nossa vida. Isso não é para mim, eu não consigo. E a gente vai se sabotando, né? Vai sabotando o nosso futuro, sabotando as nossas vidas. Quantas oportunidades o Senhor fez chegar no meu e no seu caminho, e às vezes a gente está distraído, a gente não percebe que aquela oportunidade que Deus te deu é um tesouro, é uma bênção que vai mudar a sua vida, que vai mudar o curso da sua vida. Então, a vida abundante é algo que nós recebemos de Deus. A vida abundante é algo que é manifestado através do Espírito Santo de Deus. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É Jesus falando isso, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós não estamos aqui por conta própria. As bênçãos não são manifestadas porque nós somos inteligentes, experts no assunto, não. O Espírito Santo de Deus é quem nos potencializa, é quem nos capacita para nós vivermos uma vida abundante. Então, Jesus nos prometeu que nós teríamos uma vida extraordinária. Quando eu digo extraordinária, você seria realizado no âmbito familiar, você seria realizado como pai, como mãe, que ele atenderia aos desejos do seu coração, mas a Bíblia diz que há algo a mais. A palavra do Senhor diz que Deus tem coisas para nós que nós não somos capazes de imaginar. Você sabia que eu e você, é mais ou menos assim, eu vou tentar explicar com a tecnologia, eu acho que fica um pouco mais claro. Quem tem o telefone com o sistema iOS ou o sistema Android, de quando em quando há uma atualização, né? E quando vem essa atualização no sistema de um celular, por exemplo, você consegue então colocar novos aplicativos, o funcionamento desse telefone, ele fica um pouco melhor. Ou é feito também no banco, faz isso, você tem um sistema do banco, de quando em quando eles atualizam, para não entrar nenhum tipo de hacker, para que você não tenha nenhum tipo de problema. Entre outras palavras, trazendo para o espiritual, nós temos uma limitação, até mesmo na nossa zona de pensamento. Por mais criativo que você seja, por mais inteligente e sonhador que você seja, até os nossos sonhos, eles têm um limite. Nós sonhamos grande, mas o nosso grande, ele tem um limite. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, através do Espírito Santo, vai aos poucos nos revelando coisas. À medida que nós vamos desenvolvendo a nossa vida espiritual,
à medida que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, o Senhor vai despertando em nós, vai nos mostrando, nos apresentando coisas que nós nem sonhávamos antes, que nós nem imaginávamos. Então, tem sonhos que você começou a sonhar, que você não sonhava 4, 5 anos atrás. De repente, você começou a sonhar com isso. Tem coisas que você não se imaginava vivendo ou querendo. Você não era algo que estava no teu coração. De repente, da noite para o dia, isso caiu como uma semente no teu coração e você passou a desejar isso. Talvez algo que você disse um dia, eu não quero isso nunca na minha vida. De repente, hoje você fala, não, olha, eu já estou revendo. Porque ao longo do nosso caminho, Deus vai gerando, vai despertando em nós sonhos que nós não tínhamos. Isso é explicado em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Olha só, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Foi tão engraçado, porque eu estava há pouco no gabinete pastoral, estudando, aí entrou a Duda, né, Duda? Aí a Duda disse, bispo, ela entrou, eu não sei se ela estava com fome, se ela queria comer, porque ela já foi sentando na mesa, né? Posso sentar? Eu falei, lógico, Duda. Eu fui sentando, posso comer? Eu falei, não podia, mas pode, Duda. É brincadeira, pode sim. Aí ela falou, bispo, eu preciso te fazer uma pergunta. Está escrito na Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que... Então, como a pessoa vai num vidente, se nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano, e o vidente vai lá e adivinha e fala o futuro? Aí eu expliquei para ela, falei, na verdade, isso é tudo uma grande enganação. Ou o diabo está por trás daquilo, iludindo a pessoa, e a minha filha Laura estava sentada, falou, Duda, isso aí, às vezes a pessoa sempre vai falar, não, você vai ser isso no amor, você vai ganhar isso, você vai ter isso, você vai conseguir isso. Eu falei, é mais ou menos isso, mas também o diabo, ele arma ciladas, né? Ele faz com que coisas, através dos seus, cheguem à vida dessa pessoa, mas ele veio para roubar, matar e destruir. Então, mas agora olha que interessante a pergunta dessa menina. Espera aí, se, assim como uma pessoa, um cartomante, ou qualquer outra pessoa dessa, um adivinhão qualquer, ele não tem essa capacidade, esse poder, não é dado a ele, embora eles os façam, né, acabam fazendo muito isso, mas é tudo manifestação do inimigo, e nós? Porque a Bíblia também diz para nós que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano. Isso é fato. Então, existem sonhos que nós nem temos ainda. Existem sonhos que estão no coração de Deus e ainda não chegou ao meu coração. Haverá um momento em que Deus manifestará. Existem coisas que Deus faz por intermédio da revelação. Eu expliquei isso para a Duda. Deus usa muitas vezes um profeta para que você receba uma profecia. Você muitas vezes vem no culto, recebe uma oração. Naquele momento da oração, você é ministrado, Deus fala ao teu coração. Às vezes algo é falado profeticamente, direcionado a você, Deus vai falar com você. Então nós cremos nas manifestações do Espírito Santo de Deus. Eu expliquei isso, né, na aula que nós tivemos aqui de oração, na nossa escola de oração, que é uma das coisas que eu vou começar a falar no próximo mês. Nós estávamos aqui falando da manifestação do Espírito Santo de Deus. Como o Espírito Santo se manifesta, como ele se revela, de que forma Deus usa para falar aos nossos corações por intermédio do Espírito Santo. Então, às vezes a gente não imagina que Deus vai começar a ministrar um sonho, vai começar a colocar algo no seu coração que você ainda não tem. Uma revelação que você ainda não tinha, que os seus olhos ainda não tinham visto, o seu ouvido não tinha ouvido aquilo não estava no teu coração, mas aprove a Deus na hora certa, no tempo certo, manifestar na sua vida. Para quê? Para que Deus possa, a partir desse momento, gerar a oportunidade para que você viva aquilo que Ele tem preparado para você. Há propósitos em tudo que acontece nas nossas vidas. Aonde você está hoje, seja na tua vida profissional, seja na tua vida familiar, seja na sua vida ministerial, há um propósito de Deus nisso. E Deus gera a oportunidade para que o propósito dele se
cumpra na sua vida. Então, existem coisas que Deus tem preparado. Mas por que Deus não revela? Por que Deus não fala? Porque nós nos assustaríamos se Deus revelasse para nós algumas coisas que Ele nos tem revelado. Você imagina, Pedro, eu falei aqui quarta-feira, Pedro está numa pesca frustrada, nada acontece, ele joga a rede, não pegou nada, ele não sabe quem é Jesus, Jesus pede o barco emprestado, ele vai, empresta o barco para Jesus, Jesus usa o barco para poder evangelizar, volta e fala para ele, agora você vai lá e joga a rede. E ele fala, mas eu sou especialista em pesca, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, mas sob a tua palavra eu vou fazer. Ele vai, quando ele joga a rede, sendo especialista, sabendo que aquele lugar não poderia ter aquela quantidade de peixe, e ele começa a arrastar de tal forma que o barco está quase afundando, que ele tem que chamar outros barcos para ajudar, ele fala, quem é esse cara? E ele fala, Jesus, se afasta de mim, eu sou pecador, não posso ficar perto do Senhor. E Jesus fala, a partir de hoje eu vou fazer de você um pescador de homens. Você imagina se alguém fala para Pedro, é o seguinte, haverá um Jesus que vai mudar a tua vida, ele vai entrar, ele fala, você está maluco, você está cheirando chiclete, isso aí não tem nada a ver, você chupou babalu, isso aí não tem, esquece essa loucura. Então, existem coisas que nos for falado, nós não acreditamos. Se me dissessem há anos atrás que um dia eu seria pastor, eu falava, está de brincadeira comigo, você é maluco, não, um dia você vai ser pastor, você vai pregar, eu falava, você está louco, a pessoa está cheirando chiclete, está fazendo alguma coisa, está maluco, porque tem coisas que Deus não vai te mostrar talvez hoje, mas Ele vai em algum momento te revelar, porque há um propósito maior para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Você consegue entender isso? Então, tem sonhos que Deus ainda não te deu, mas Ele vai te dar. Tem coisas que Deus ainda não falou ao teu coração, mas Ele vai falar. Tem coisas que você não sabe que quer, mas Deus vai fazer você querer. Está dando para entender ou está difícil? Então tem coisas que um dia você vai acordar e vai falar assim, eu tenho a vontade de fazer isso, o meu sonho, e Deus vai começar então, a partir desse desejo, porque a Bíblia diz que quando Ele coloca o querer, Ele é responsável por realizar, aí Ele dá a oportunidade. Aí a oportunidade chega na sua vida. Então, fique atento para as oportunidades de Deus na sua vida, amém? Porque olha quem é o Deus que nós servimos, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por isso que é necessário, amados, haver uma renovação da nossa mente. Bispo, qual é a importância? Deixa eu te falar para você ter isso claro. Bispo, qual é a importância de eu estar na igreja num domingo? Qual a importância de eu vir à igreja numa quarta-feira? Qual a importância de eu me preparar espiritualmente falando? Porque a partir do momento que você vai se preparando, amadurecendo, crescendo espiritualmente, você vai ficando mais pronto, mais preparado para aquilo que Deus quer te revelar. Você vai começando a ter mais revelações de Deus, mais planos e propósitos de Deus para a sua vida se tornam revelados pelo Senhor. Então Deus vai te mostrando coisas que você antes não enxergava, você vai vendo coisas que antes você não via, você vai tendo uma percepção que antes você nem se atentava para aquilo, e você passa a ter então uma vida diferente. Então é importante a gente entender isso aqui, porque se a gente for ver, amados, no Brasil, sempre nós tivemos uma mentalidade muito errada, e eu acho até que é uma mentalidade coletiva isso no Brasil, que parece que a gente assim, o brasileiro de uma certa forma ele ama o sofrimento. Eu não sei qual é um time, eu lembro que tinha uma música que eu já ouvi algumas vezes, não sei o que lá, maloqueiro e sofredor. Então, há um estigma já sobre o brasileiro, que ele tem que ser sofredor, que ele uma apologia à miséria, porque Deus ama a miséria. Eu me lembro, eu era garoto, minha mãe é católica não praticante, com viés espiritista, com um centro dentro de casa que ela tinha, então, como alguns católicos que se enveredam por diversas outras religiões, e eu via minha mãe sempre fazendo apologia à pobreza,
a miséria, a escassez como algo que agradava ao coração de Deus. Deus ama o humilde. A gente sempre confunde humildade, né, com miséria e pobreza. Tem gente que é super expressão, miserável, não tem onde, desculpa a expressão, de verdade, não tem onde cair morto. Misericórdia, até falar isso aqui é um pecado. Mas a pessoa é um poço de arrogância e de prepotência. E tem gente que tem uma condição financeira extremamente abastada e é um poço de humildade. São pessoas extremamente simples, humildes, que sabem que não se sobrepõe a ninguém, não quer se valer do que tem para se sentir superior. Então, não é o fato de ter ou não ter, mas há uma apologia à miséria, há uma apologia ao empobrecimento. Isso, de certa forma, nos induz a não crescermos. O que Deus quer? O que você veio fazer aqui na igreja? O que nós fazemos aqui? É importante porque é uma pergunta que as pessoas fazem. O que você vai fazer na igreja todo domingo? O que você vai fazer na igreja? Pedro fala em 2 de Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que você vem fazer aqui? Crescer na graça e no conhecimento. Porque isso nos ensina a acreditar, confiar em Deus, para termos uma vida abundante. Quando eu digo vida abundante, não é só vida financeira. Vida abundante é você estar bem, em paz com a sua família. Vida abundante é você estar bem e em paz com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com seus irmãos. Vida abundante é você, com todo respeito, não precisar tomar 3, 4 remédios para pagar para dormir. Vida abundante é você não ter dependência de nenhum tipo de droga, né? Seja o álcool, seja qualquer outro tipo de substância, para poder ter um momento de paz, alegria e felicidade. Estávamos hoje na cerimônia de despedida da dona Ana, estava lá um pastor, e ele falou uma coisa tão bonita, me tocou muito o coração. Ele disse que ele estava afastado dos caminhos do Senhor há 16 anos, no testemunho que ele deu, no momento ali da cerimônia de despedida. E ele falou assim, olha, eu estava 16 anos longe dos caminhos do Senhor, eu era um missionário, um homem usado, eu me decepcionei com pessoas, me decepcionei com um monte de coisa, eu deixei, sabe, essas coisas, e eu me afastei de Deus. E um dia, estava minha mulher, minha filha, adolescentezinha, minha filha de 5 anos, atravessando a rodovia, veio um carro, atropelou as 3. Minha filha, problema na bacia, minha mulher quase morreu e minha filhinha de 5 anos morreu. Eu fiquei olhando aquele homem e falei, meu Deus, olha o que esse homem passou na vida. E ele disse, aí ao invés de eu me atracar ao álcool, ao invés de eu me envolver com a droga, eu voltei para Jesus. Jesus me curou. Foi nele que eu encontrei alívio para tamanha dor de perder uma filha, minha mulher entre a vida e a morte, e minha outra filhinha com um problema. Então, onde a gente encontra alívio? É em Jesus. Onde a gente encontra a resposta para os nossos anseios? Em Jesus. O que nós estamos fazendo na igreja? Estamos aprimorando o nosso relacionamento com Jesus. Você não vem aqui por minha causa, nunca vem aqui, porque o bispo é bacana, porque o bispo é muito legal. Amém, graças a Deus se você pensa assim, e eu quero ser essa pessoa para você. Mas vem aqui por causa de Jesus. Vem aqui quando você não estiver vontade de vir, porque você está cansado, sobrecarregado. Vem aqui porque Ele vai te aliviar. Vem aqui quando você às vezes, sabe, o teu mundo está de cabeça para baixo. Vem para cá, vem crescer na graça e no conhecimento, para que Deus possa te revelar coisas extraordinárias que Ele tem para você. Amado, às vezes os nossos olhos precisam ser iluminados por Deus, e é aqui que Ele vai te iluminar. É aqui que Ele vai te revelar a potência que você é nas mãos dEle. Essa semana eu recebi entre tantos que eu recebi, um testemunho de uma irmã, uma mudança de vida, entrou numa profissão, tinha o desejo de comprar um carro, conseguiu comprar um carro, quantas coisas, você ouve a palavra, Deus ativa dentro de você uma fé tamanha, que você se move. Você não vai ter, desculpa o que eu vou falar, você não vai ter ideias loucas aqui dentro. Você não vai ter, Deus não vai despertar no teu coração uma ideia que vai arrebentar com a tua vida, como tem gente que
Eu tive uma ideia. E aí aquela ideia arrebenta a vida da pessoa. Aqui Deus vai despertar você para aquilo que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no teu coração, para que Ele possa te revelar, iluminar os seus olhos, para você entender, para que Ele possa gerar a oportunidade, para que você então possa ser honrado. É isso que diz a Bíblia em Efésios 1,18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, essa é a minha oração, a minha missão como pastor, é trazer a palavra de Deus para ela iluminar os seus olhos, para você sair da escuridão que talvez você esteja vivendo. Talvez tenha alguém aqui hoje que está vivendo em total escuridão. Talvez nós temos aqui muitas pessoas agora pela internet. Talvez alguém que está vivendo na escuridão, não tem um sonho, não tem um projeto, está pensando em desistir de tudo, desistir da vida. Eu vou desistir do meu casamento, eu não aguento mais, eu vou abandonar tudo, eu estou cansado, Talvez alguém que nesse momento precisa ter os olhos iluminados para entender o valor que tem, o potencial que você é nas mãos do Senhor. Talvez você se sente aí desvalorizado, desprezado, porque me prejudicaram, me fizeram mal. Amados, vou falar uma coisa para vocês, de todo o meu coração, eu posso cometer o maior pecado da minha vida, a maior oportunidade da minha vida, se eu achar uma pedra preciosa. Eu não conheço pedra preciosa. Se eu achar talvez uma pedra bonita, uma das vezes que eu fui à Bahia, tem umas pedras rosas. O Lucas deve conhecer. Já viu, Lucas, aquelas pedras? Já viu? Parece um cristal. Já viu, Dani? Nunca viu? Vocês não são baianos, então, não é possível. Alguém já viu umas pedras cor-de-rosa? Tá aqui. Eu pensei que eu falei, será que eu tinha que ter trazido aquela pedra? E eu perguntei, tem valor? Não, essa é uma pedra. Não tinha valor. Agora, se eu encontrar uma pedra preciosa, eu vou cometer o mesmo pecado, porque eu não conheço. Não culpe as pessoas em não conhecerem uma joia, uma pedra preciosa. Tem gente que passou por você e não te valorizou, porque não sabe. O problema não é você. O problema é a pessoa que não sabe reconhecer uma joia. Às vezes a gente se sente menor, menosprezado, se sente desvalorizado, porque alguém nos fez mal, mas o problema não é você. O problema são pessoas que às vezes não conhecem uma joia, não sabem identificar uma pessoa preciosa como você é. Agora, você precisa entender isso. Você precisa ter os seus olhos iluminados. Você precisa que os seus olhos sejam abertos pelo Senhor. Porque a maioria de nós, e eu me incluo também nisso, às vezes temos uma visão muito apoucada, uma visão muito pequena, muito insignificante acerca de quem somos e daquilo que Deus tem para nós. Mas quando os seus olhos são iluminados, a gente muda a nossa postura é mudada. Eu vejo pessoas falando assim, nossa, fulano é corajoso, fulano foi lá, comprou, vendeu, fulano fez um curso, mas fulano não é nada. Isso é a fé que desperta isso em nós. Sabe que a fé, ela nos motiva a fazer coisas que sem a motivação da fé nós não faríamos. Olha, amados, você está num prédio hoje que foi motivado pela fé. Isso aqui não foi motivado por mim, porque um dia eu acordei e falei, vou construir uma igreja. Eu estava na nossa igreja, no Rio de Janeiro, quando o nosso apóstolo começou a falar, olha, cada líder de igreja, compra um terreno, constrói uma igreja, tem uma igreja própria, não pague aluguel, saia do aluguel. Eu falei, nós vamos fazer isso. Nós estamos aqui há tantos anos que a gente nem se lembra mais. Essa semana minha esposa me pegou e disse, vem aqui, vem ver uma coisa. Me pegou no celular dela e disse, olha o salão onde era a igreja, nossa, no centro. Eu disse, olha, está alugando. Eu falei, deixa eu ver o valor, R$12.000. 12 mil, e está alugado, R$12.000. Você tem noção o que é R$12.000 de aluguel por mês? Mas lá atrás, quando eu ouvi aquela voz, eu acreditei, eu confiei, Deus honrou a nossa fé, nós nos movemos. Fácil não foi.
Anos depois, nós estamos aqui livres do aluguel, graças a Deus. Por isso temos a possibilidade de fazer tantas coisas como nós fazemos. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Deus vai iluminar os seus olhos para que você não tenha uma visão pequena. Olha o que acontece com muitos de nós, amados. Assim, não é uma maldade, não é uma coisa que a gente tem maldade, não é nada disso. Mas olha que coisa que acontece com muitos de nós. Mateus 14, 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Olha o coração do Senhor. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Amados, de verdade, vocês veem maldade no que os discípulos fizeram? Eu não vejo mal, pelo contrário, eu vejo uma dose de boa intenção aqui, de um coração cristão, dizendo assim: Senhor, olha, libera o pessoal, porque está ficando tarde, o senhor está ficando aqui, olha, a gente tem uma comidinha escondida aqui, eles não têm o que comer, a gente tem um negocinho aqui que está muqueado para nós, agora eles não têm. A preocupação era válida. Às vezes nós temos essa mentalidade, tá? Às vezes a gente tem essa mentalidade: não vai dar, eu não vou fazer, eu não vou conseguir, não vai, tá? Porque às vezes a gente não sabe quem está do nosso lado. Às vezes a gente não sabe a joia que está conosco. Eles não percebiam que quem estava com eles era poderoso para operar um grande milagre. Assim como muitas vezes nós não percebemos. Nós temos a oportunidade que eles tiveram, nós temos Jesus. Jesus é a maior oportunidade que aconteceu na sua vida. Se tem uma coisa boa que aconteceu na minha vida, na tua vida, no meu caminho, no teu caminho, foi Jesus ter entrado na nossa vida. Essa é a maior oportunidade que nós tivemos. Isso foi uma grande oportunidade, amados. Essa foi uma grande oportunidade. Sabe por quê? Porque Ele muda a nossa forma de pensar. Sabe, Jesus nos fala algumas coisas, Mari, que mudam a nossa vida. Como que eu nunca pensei nisso antes? Como que eu não pensei nisso? Às vezes você vem na igreja, Deus fala uma coisa e fala: meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Isso acontece. Meu Deus, eu nunca tive essa ideia. De repente você está fazendo uma coisa, pá, te dá uma ideia. Está fazendo, pá. Deus vai amplificando a tua capacidade. Deus vai te mostrando além. Deus vai te levando além. Mateus 14, 16. Jesus, porém, lhes disse: graças a Deus por essa oportunidade de termos Ele nas nossas vidas. Não precisam retirar-se. Dar-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui, senão escondido, 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tamanha multidão? Então, a tendência do pensamento coletivo é a impossibilidade. Quando você vai falar alguma coisa que você vai empreender, que você vai falar alguma coisa para alguém, pode prestar atenção. A maioria das palavras são negativas. Não vai dar, isso não vai conseguir, isso não pode. O coletivo, ele gera a força da impossibilidade. Mas Jesus disse: façam vocês. Olha o versículo 18. Então ele disse: trazei-mos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e a estes as multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Deixa eu falar uma coisa assim que é interessante desse texto, desse contexto bíblico. Todos comeram e se fartaram. O que você precisa entender é que com Deus nós vamos ter a fartura. Deus, quando cria a oportunidade, Ele não cria uma oportunidade para faltar, para você padecer dificuldade. Não, Ele cria um aspecto de abundância, sabe? Da qual a sua vida vai estar plena. Amado, amada, fica atento às oportunidades de Deus na sua vida. Às vezes uma pequena oportunidade,
Às vezes uma coisa que veio na tua vida, que de repente é algo que vai mudar a história da sua vida, que vai mudar o curso da sua vida. Eu tive algumas vezes na minha vida, algumas coisas assim que foram muito marcantes para mim, e hoje, mais de 20 anos depois, eu ainda recordo disso, e ficou gravado no meu coração, na minha vida. Entre tantas coisas que aconteceram, eu trabalhei numa empresa em São Paulo, que prestava serviço para uma empresa chamada Auto Latina, que fabricante de carro, tal, fazia parceria com a Ford, e por conta de sindicatos, né, uma rede de sindicato muito forte, que era o sindicato dos metalúrgicos, castigava muito as indústrias naquela época, e eu me lembro que eu era garoto, 16, 17 anos, jovem, e eu me lembro que a gente chegava para trabalhar, e eu era office boy. Não, você não vai poder entrar. Não, mas por quê? Não, hoje o sindicato não permitiu, ninguém vai entrar, não pode entrar. Eu ficava parado na porta, a gente querendo trabalhar, não podia entrar. E por conta disso, várias empresas foram indo embora de São Paulo. Você vê que hoje São Paulo não tem mais indústria, né? As indústrias todas foram embora de São Paulo. E essa empresa que eu trabalhava, depois que perdeu essa fusão com a Auto Latina, nós fazíamos a conexão entre o tecido e a espuma, chamava-se dublagem, a colagem do tecido e da espuma, que era fornecido para a Ford, e a Ford fabricava então o estofamento dos carros, né, que eram lançados naquela época. E a empresa começou a passar por um problema por conta disso, e a empresa fechou. E quando a empresa fechou, eu recebi a parte da minha indenização, tal, aquela coisa toda, e eu estava ali com 18, 19 anos de idade, e um amigo disse, vamos abrir uma loja. Eu abri uma loja. E eu não tinha experiência nenhuma, não tinha noção de nada. Para mim era auê. Eu pegava o dinheiro, pondo o dinheiro no bolso, eu estava feliz. E aí eu fui passando por, né, fazendo muitas coisas, o negócio cresceu naquela época. Nós mudamos, né, para a Vila Mariana, para a Sena Madureira, na Vila Mariana, estava em vento e popa. Até que o meu sócio arrumou uma namorada no Rio de Janeiro, uma carioca, virou a cabeça, pegou tudo e foi embora. Eu perdi tudo. Eu fui perseguido pelos fornecedores. Minha mãe recebeu uma ameaça que iam me matar porque eu estava devendo. Minha mãe foi parar na UTI de um hospital, teve um derrame, quase morreu. Foi uma coisa terrível que aconteceu na minha vida. E aí um dia eu fui trabalhar em feira. Eu trabalhei em feira. Eu fui trabalhar de chapa, descarregando o caminhão. Fui preso uma vez descarregando um caminhão no Brás, porque chegou a polícia, a Receita Federal, cadê a nota? O dono do caminhão, o motorista fugiu, nós estávamos descarregando sei lá o quê, até eu provar que eu estava ganhando R$15 para descarregar um caminhão, fiquei lá detido, algemado, sem comer o dia inteiro, só Deus sabe. Eu passei por muitas coisas na minha vida, e um dia, eu tinha tido loja, eu estava bem, feliz, aí um dia, e eu fui trabalhar de segurança, mas vocês não têm noção, ou tem, né, muitos aqui têm. Eu comi o pão que o diabo amassou. Aí um dia um primo meu falou assim para mim, Wesley, ele falou assim para mim, falou, lá onde eu trabalho, abriu uma vaga para office boy. E eu falei, meu Deus do céu, eu um homem já com 20 e tantos anos, nada contra, né? Mas eu falei, eu vou voltar a ser office boy. Meu Deus do céu. Mas eu falei, estou trabalhando em feira, estou trabalhando isso, fazendo bico. Eu falei, eu fui trabalhar de office boy. Uma porta desse tamaninho que se abriu para mim. Uma oportunidade desse tamaninho. Eu fui trabalhar de office boy. E aí Deus foi me dando inteligência, foi me dando sabedoria. De office boy, eu fui trabalhar de motorista, já era um sonho, né? Você não precisava mais ficar pegando ônibus lotado, eu ficava dirigindo o carro, e depois Deus me deu uma oportunidade de trabalhar na produção, depois da produção eu virei encarregado, depois de encarregado eu virei gerente, depois de gerente eu virei gerente geral da empresa. Sim, uma oportunidade desse tamaninho, mas que me possibilitou muitas coisas, me possibilitou viajar para outros países, me possibilitou conhecer lugares, pessoas, lidar com grandes empresas do Brasil, com grandes bancos. Eu estive em reuniões com grandes empresários. Então, eu tive a oportunidade, né, amor, você esteve comigo diversas vezes, de fazer cursos, treinamentos com todos esses grandes, na época, que existiam,
palestrantes, todas essas pessoas da área de ensino. Olha, não teve um que a empresa não pagou um curso para que eu estivesse ali fazendo. Então eu me capacitei. Coisas extraordinárias aconteceram na minha vida, porque um dia eu disse: eis-me aqui por uma oportunidade de ser office boy, voltar a ser office boy. Então, o que eu quero que você entenda é que às vezes uma oportunidade, ela parece que ela é pequena, mas a oportunidade, às vezes, ela não vem disfarçada só de problema. Porque você fala, a oportunidade vem disfarçada de problema. Eu vou dizer uma coisa para você hoje. Às vezes a oportunidade, ela vem disfarçada de algo insignificante. Às vezes a oportunidade, ela vem disfarçada de algo que não tem muito valor. Algo que ninguém nem sabe. Sabe que uma oportunidade, às vezes, talvez alguém que está me assistindo, vem por alguém que te convidou para assistir um culto, te mandou o link. A oportunidade, às vezes, vem quando alguém pega na tua mão e diz: ei, vamos na igreja hoje comigo. Eu nunca fui numa igreja. Vamos lá hoje, Deus tem alguma coisa para nós, isso vai mudar a tua vida. Ou vai mudar a vida de alguém. A oportunidade, às vezes, ela vem disfarçada de uma forma que nós não percebemos. Mas o que eu quero te dizer é que quando a oportunidade bate na nossa porta, ela vem para mudar toda a estrutura da nossa vida. E eu quero, pelo Espírito Santo de Deus, encerrar esse culto. Eu tenho 5 ou 10 minutos no máximo para encerrar, ou até antes disso. Eu quero dizer para você que existem coisas que Deus faz chegar nas nossas vidas, que a gente não pode simplesmente ignorar. Talvez você esteja aqui hoje e você está ignorando, sem perceber, a oportunidade que Deus colocou nas suas mãos. Talvez tenha um tesouro tão rico, tão precioso nas suas mãos, tão rico, tão precioso, e você não está valorizando. Sabe que essa semana eu estava lembrando bastante da minha mãe. E eu me lembro, minha mãe foi uma pessoa que nós conversávamos muito. E quando eu conheci a minha esposa, e eu vim de um relacionamento, meu Deus do céu, muitos ciúmes, meu Deus, muita perturbação. E aí um dia eu falei para minha mãe: olha, tem uma moça lá da igreja, está apaixonada em mim, meu Deus, ela morre de amores por mim, está um desespero por mim, e tal. E falei para minha mãe, né? Falei: mãe, é uma pessoa tagamada, não dorme de noite. Oh, glória! E eu conversando com a minha mãe falou assim: olha, se ela é tudo isso que você está falando, casa com ela. Minha mãe falou isso. Se eu estou passando o que eu estou passando, a culpa é da minha mãe. Minha mãe queria me empurrar. Vai embora. Esse solteirão dentro de casa, vai embora. Às vezes, alguém vai e fala uma coisa para você, e você agarra aquilo muda a sua vida. Amados, de verdade, várias vezes eu subo nesse altar e eu tenho falado coisas que eu gostaria que você agarrasse, sabe? Que você acreditasse, para mudar a tua vida. Eu gostaria que, de verdade, você entendesse que a voz de Deus é uma voz que muda, que sara, que transforma, que liberta. E essa voz é a voz que nós temos que ouvir, essa é a voz que nós precisamos ouvir. Deuteronômio 28:2 diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, tem muitas bênçãos que nos alcançam quando nós ouvimos a voz de Deus. Eu queria que você entendesse o que Deus está falando, o que eu vou encerrar, eu quero que você receba isso de Deus para a sua vida. Porque em 1 de Reis, a palavra do Senhor diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Olha o que Deus está falando para o profeta: onde ordenei a uma mulher viúva
que te dê comida. Então, se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva. Apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Deus às vezes move as nossas vidas em algumas oportunidades que a gente não consegue entender direito. Deus fala para o profeta: vai que tem uma mulher que vai te abençoar. Ele foi, de fato a mulher estava lá, ele pediu água, e ele pede comida para a mulher. E aí, olha que interessante, porque o negócio de Deus não era com o profeta, era com a mulher. Deus não levou o profeta para fazer bem ao profeta. Deus levou o profeta para fazer bem a uma família, a uma mulher viúva com seu filho. Então, às vezes Deus vai mover pessoas, vai pôr um interesse no coração de algumas pessoas por você, que não vai ser normal. Não é normal o que essa pessoa está querendo fazer por mim. Não é normal o interesse dessa pessoa por mim. A gente desconfia, né? O que essa pessoa está querendo? Está se aproximando muito. Deus tem os seus caminhos. Quando ele pede comida, ela responde assim. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, ela identificou que ele era um profeta, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, num botijãozinho, num recipiente que eu tenho. E ela disse: e vês aqui, apanhei esses 2 gravetos, esses 2 cavacos, essa lenha, eu vou preparar esse restinho de comida para mim, para o meu filho, nós vamos comer, e depois, profeta, nós vamos morrer, porque eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho família, eu não tenho ninguém que olha para mim. Quando o profeta Elias ouve aquilo, olha o que ele fala. Elias lhe disse: não tenha medo, não temas. Vai, faz o que você disse, faz o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno. Traze-me um aqui. Depois farás para ti mesma e para teu filho. E aí ele profetiza dizendo: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra do profeta, palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Elias. Eu queria encerrar falando para você o seguinte: às vezes vai chegar uma oportunidade na sua vida. Às vezes Deus vai mover algumas coisas para poder suprir você, para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Às vezes olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no teu coração a intenção que Deus tem contigo. E eu fiquei pensando, quem era essa mulher? Aí você tem que perguntar para o pastor Rogério, qual era a genealogia, pastor? Aí com o pastor Rogério, dessa mulher. Eu não conheço, eu não sei a história, a genealogia, não sei, de verdade eu não sei. Nem sei se a Bíblia fala, acredito que não. Mas o que eu sei é que aparentemente, me perdoem o uso pesado da palavra, alguém insignificante aos olhos da sociedade, não era aos olhos de Deus. Às vezes é assim que nós nos sentimos, muitas vezes, insignificantes diante de tantas coisas. Às vezes você vem à igreja e se sente insignificante
Ao olhar aqui e ver pessoas cantando, com, sabe, um talento para cantar, para tocar, você vê às vezes alguém trabalhando, servindo, fazendo alguma coisa, e você fala, quem sou eu na igreja? As pessoas não sabem nem o meu nome, eu entro mudo, eu saio calado, acabo o culto, eu vou embora. Eu nunca dei um abraço no bispo, eu nunca dei, sabe, um abraço na bispa em ninguém, eu não conheço ninguém. Você pode até passar desapercebido aos nossos olhos. Mas sabe quem te traz aqui é Deus. Talvez você que esteja pela internet e diga, eu nunca me comuniquei com a igreja. Estamos aqui entre famílias, mais de 200 pessoas conectadas num momento como esse. Talvez você diga, eu nunca fiz contato com a igreja, eu sou uma pessoa meio invisível. Você não é invisível para Deus. E Deus está te trazendo aqui para despertar você para uma vida de abundância. Para que você comece a ter sonhos que você não tinha. Não estranhe se você começar a sonhar coisas que você não sonhava. Não estranhe se alguém começar a dizer, ei, você está com mania de grandeza. Não se intimide. Quando alguém disser, alguma coisa, você está diferente, o que está acontecendo? Você vai lembrar dessa noite em que o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração, que Deus está iluminando os olhos do seu coração, do seu entendimento, para algo maior que Ele tem para você. Você sabe que você vai, amado, entenda, isso é profético o que eu vou te dizer. Você vai ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Vai haver momentos que você é quem vai pegar na mão de alguém e vai dizer, eu tenho um lugar para resolver o seu problema. Não se assuste se começar a aparecer pessoas te mandando mensagens, pessoas da tua família dizendo, eu estou desesperado, eu não estou bem, eu não estou feliz. Você vai se lembrar dessa noite, você vai dizer, eu sei, agora eu entendi, Senhor, eu entendi. Eu estou no lugar do profeta Elias, eu vou levar essa pessoa a Serepta, essa viúva de Serepta, para poder ser suprida pelo Senhor, com um alimento que não cessa. Amados, Deus se importa com você. Deus quando olha, nesse momento, há milhares de igrejas espalhadas no mundo. Há pessoas nesse momento chorando em casa. Há pessoas nesse momento pensando em dar cabo da vida, mas não vão dar. Porque Deus se importa com essas pessoas, Deus se importa comigo, Deus se importa com você. E Deus quer que você desperte para essa vida de abundância, esse crescimento na graça, entendendo o quão precioso e quão preciosa você é, meu amado. Você é muito precioso aos olhos do Senhor. Durante muito tempo, muitos de nós, e eu passei por isso, nós não tínhamos valor para a sociedade e para o mundo. É muito fácil hoje alguém me amar. É muito fácil hoje alguém dizer, eu sou amigo do bispo. É muito fácil hoje alguém te amar. Mas Jesus me amou quando eu não tinha nada para oferecer. Jesus me amou quando eu era um menino pobre, não tinha nada, não tinha para a sociedade valor nenhum. Ele disse, eu vou fazer de você um pescador de homens. Só que Ele não me revelou. Isso foi acontecendo na minha vida. Um dia eu estava num retiro espiritual, com a minha saudosa mãe, na fé, Bispa Solange. E uma das coisas que eu falei aqui na escola de oração, que eu vou falar também nos cultos, o que acontece quando nós caímos pelo poder de Deus? Tem gente que fala, quando a pessoa ora e cai, é porque ela está possuída, não é? O que é? Eu expliquei aqui na escola de oração. E num dos momentos ali de oração, muito forte, muito intenso, eu caí. E eu me lembro da Bispa Solange ajoelhada, com a mão em cima de mim, orando e profetizando na minha vida, quando pela primeira vez, Deus falou, através da vida dela, que Ele havia me amado, que dos meus lábios extravasariam a graça de Deus, que Ele me tiraria de São Paulo e me levaria para lugares longínquos, aonde eu pregaria a palavra.
Eu, um garoto, caído no chão, recebendo uma oração, eu não imaginava o que Deus iria fazer. Anos depois a profecia se cumpriu, aconteceu, e eu estou aqui hoje para honra, glória e misericórdia de Deus na minha vida. Eu nunca imaginei estar aqui. Eu quero encerrar dizendo algo que Deus colocou no meu coração. Para você, e eu encerro. Tem lugares que você não imaginou estar, mas Deus já te vê lá. Existem postos, existem lugares nessa sociedade que você jamais imaginou estar. Você ainda não imagina, mas Deus vai te levar lá. E quando você chegar lá, lembre-se que foi Deus que te colocou lá. Tem sonhos que não estão no teu coração ainda. Tem coisa que ainda não está aí. Eu sei que tem coisa que ainda não está aí. Mas quando Deus colocar, Ele não vai pôr por pôr. Ele vai pôr para cumprir. Deus já te vê. Quem viu Davi, jamais imaginou onde ele um dia estaria, nem Davi. Quem viu José, escravo, jamais imaginou estar onde ele estaria, nem ele imaginava. Quem viu um exilado, como Daniel, nem ele imaginava. Não faça esforço para imaginar. Deus vai te revelar e Ele vai te colocar lá. E quando você estiver lá, você vai olhar e vai dizer: ah, eu sei quem me colocou aqui. Foi Deus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Tem lugares preparados para nós. Tem lugar de honra. Eu não estou dizendo isso da boca para fora, não. Tem pessoas aqui que não imaginam o que Deus irá fazer nas suas vidas. Sei que tem alguém que está me assistindo agora, que disse assim: eu não tenho dinheiro nem para ir para a igreja, para abastecer o carro, para pegar uma condução. Talvez você está hoje aí dizendo: meu Deus, eu não sei o que vai ser do meu futuro. O seu futuro, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É o que Deus tem preparado para você que está aí hoje dizendo: eu não tenho nada para oferecer. Essa viúva também não tinha. Ela tinha um punhado para comer e morrer. Eu quero orar com você antes de nós louvarmos a Deus. Queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, que você abrisse agora o seu coração para Deus. Sabe, se você chegou aqui hoje se sentindo, pequena, se sentindo inútil, se você está dizendo: não sei qual que é o meu propósito, eu não sei nem para que eu nasci, minha mãe falou que ia me abortar, eu nem sei por que ela não me abortou. Eu vou te dizer por quê. Porque Deus tinha um propósito para a tua vida. Sabe por que não conseguiram acabar com a tua vida? Desde o ventre da tua mãe? Porque desde antes do ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. Ele ali te guardou, te protegeu. Porque há uma obra esperando você. Tudo tem um tempo determinado. Há uma obra esperando por você. Talvez você só passou por lugares, conviveu com pessoas que não eram especialistas em compreender o valor que você tem. Mas o Espírito Santo se move em você. Pai,
Eu sei que às vezes nós não somos capazes de imaginar o que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, às vezes quando nós olhamos para o nosso futuro, nós enxergamos deserto, nós enxergamos impossibilidades. Às vezes o cenário à nossa volta é um cenário de caos, de guerra, guerra no casamento, com família, talvez alguém que apanhou, alguém que foi humilhado, humilhada, alguém que foi abandonado, abandonada com filho, com filha para cuidar, sozinho, rejeitado, desprezado pelos homens, mas nunca invisível diante dos teus olhos. Eu sei que o Senhor ouve a súplica do teu povo. Eu sei que às vezes não há uma voz, há um gemido inexprimível. Há um gemido inexprimível. Mas em meio a esse gemido, o Senhor envia socorro. Socorre, Deus. Socorre esta tua filha, socorre este teu filho, socorre, Pai, socorre com o teu amor, socorre com a tua misericórdia. Abre os olhos do teu povo para que eles vejam as oportunidades, Senhor. Talvez alguém que não consiga com os olhos naturais enxergar ainda, mas que o Senhor hoje, Pai, iluminando os olhos do coração do teu povo, comece a pré-anunciar o que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam. Começa, Deus, começa a gerar esperança no coração dessa pessoa que agora na internet ou aqui estava sem esperança, sem motivação, sem vontade, sem desejo de continuar. Talvez alguém que tenha dito: este é o meu último culto, eu vou deixar tudo, eu abri mão, eu não aguento mais. Hoje, receba o renovo de Deus na sua vida. Receba o Espírito Santo fortalecendo você. Receba o Espírito Santo fortalecendo o teu coração. Receba agora o renovo de Deus, as forças do Senhor na sua vida, trazendo renovação. Em nome de Jesus, que seja substituído a tristeza, a amargura, o rancor, a raiva, pelo Espírito da paz, pelo Espírito da alegria, pelo Espírito do amor, pelo Espírito da mansidão, pelo Espírito do domínio próprio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o afago de Deus na tua alma, receba as carícias de Deus no teu coração, em nome de Jesus, 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 amém e amém. O que nós preparamos para cantar? A bondade de Deus, vocês sabem cantar?